Eu, Afro, como as medidas do Donald Trump podem impactar países africanos? No caso, aquela medida que nós tivemos a ver no último vídeo, das tarifas, aquele vídeo que era mais zoeirinha, este vai ser um pouco mais sério. Dos Vambora. Estados Unidos e do mundo, o presidente Trump decidiu que as tarifas seriam a sua arma de escolha. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Enquanto uns países foram disparados pelas tarifas, outros foram bombardeados por ela. E Yeah. esse foi o caso de vários países africanos. As tarifas impostas pela administração Trump para corrigir o déficit comercial entre os Estados Unidos e outros países, hoje ameaçam economias pequenas de vários países subdesenvolvidos e os empregos de milhares de pessoas. Mas quais são os impactos dessas tarifas no continente africano? Bora lá. Porque é assim, ver uma tabela e ver qual é o impacto no nosso país, toda a gente faz. Eu não vi muito em Portugal porque, a maior parte do comércio em Portugal é turismo, por esse tipo. Entendeu? Então tem que vir para cá para usufruir do nosso produto, entendeu? É isso. Mas já. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo Nossa, eu achei a camisola dele linda. aqui no canal, eu chamo-me Rui Júnior. E no vídeo Como de é que hoje é, vamos Rui? falar de como as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump podem afetar os países africanos. Então, no dia 2 de abril, o presidente Donald Trump fez um anúncio sobre as tarifas recíprocas que os Estados Unidos iria impor a 180 países, Yeah. quase todos do mundo. O presidente Trump disse o seguinte: Starting tomorrow, the Sério? United States will implement reciprocal tariffs on other nations, but we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So, após mostrar este quadro com os nomes dos Eu países acho, eu e acho suas muito bonita a devidas camisola dele. tarifas, ele continua a dizer: Esta aqui, for muito nations linda. that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs. E é aí onde começa o problema da medida do presidente Trump, porque o que ele diz não se conecta muito bem com a matemática. Veja como o cálculo é feito. Eles simplesmente pegaram todo o déficit comercial que existe entre os Estados Unidos e um país e dividiram por dois. Por exemplo, no caso da China, Oi? os Estados Unidos afirmam que a China cobra uma tarifa de 67%. Os Estados Unidos tiveram um déficit comercial de 295,4 bilhões com a China em 2024, enquanto os bens importados da China valiam 438,9 bilhões. Então, quando você divide 295,4 bilhões por 438,9 bilhões, o resultado é 67%. Assim como o gráfico que Donald Trump carregava consigo ou que sua administração publicou. Agora, vamos lá olhar para um país africano. Ok. Em 2024, os Estados Unidos importaram o equivalente a 237,3 milhões em bens do Lesoto, enquanto exportaram apenas 2,8 milhões para o Lesoto. Isto resultou num déficit comercial de 234,5 milhões para os Estados Unidos com o Lesoto. Então, você pode notar como a disparidade comercial entre os Estados Unidos e o Lesoto é significativa. Essa disparidade é quase de 100%. Se você pegar o 234,5 milhões e dividir por 237,3 milhões, dará 99%, que é a percentagem da disparidade. E dividindo Mano, mas isso não está certo. Mano, what the fuck? esse número por 2, dará 0,49, que foi arredondado para 50%. Como você pode ver, não se levou em consideração as taxas nem as medidas protecionistas que esses países têm em relação aos produtos dos Estados Unidos. O Lesoto, que é um país sem litoral e pobre e do qual o presidente Trump disse que ninguém já ouviu falar dele, In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. Mano, Lesoto aí ainda por cima as pessoas riem, mano. Que estupidez, velho. Não é que ninguém sabe o que é o Lesoto, Trump. É que tu és americano. Logo eu vou intensificar mais o maior estereótipo americano. É que vocês são burros que nem uma porta quando se trata de geografia. Tal como a Guiana assumiu, que foi um vídeo ótimo da Porta dos Fundos que demonstra como o pessoal americano, não todo, mas uma grande maioria, é burro quanto à geografia, porque nem sabe que
o resto do mundo existe. Para eles é só a América, para eles, quem vive no Brasil anda de tanga e caça com arco e flecha e vive na floresta amazónica sem eletricidade e água encanada, nem internet conhecem. Pronto, é isso. É isso que eles acham dos outros países do mundo. Por isso é que eles são tão inteligentes. Como se pode ver, Donald Trump como um ótimo incentivo ao ensino da geografia. Exporta principalmente para os Estados Unidos testes e diamantes, que são produtos atraentes para os Estados Unidos e que são vendidos a baixo preço. Isso sem contar que a moeda do Lesoto, lote, é fraca, o que faz com que os Estados Unidos tenham uma vantagem adicional. Em contrapartida, o Lesoto pouco importa dos Estados Unidos porque o seu maior parceiro comercial é a África do Sul, até porque são países vizinhos. O lote tem o mesmo valor que o rand. O rand também é usado normalmente em Lesoto, o que facilita a troca e a compra de bens e produtos. Diferente dos Estados Unidos, que está mais distante e pode trazer custos adicionais de logística e sem contar que tem uma moeda muito mais forte. Bem, acho que você percebe o que eu quero dizer. Mas este não é o único motivo pelo qual as percentagens das tarifas recíprocas do Lesoto são tão altas. Olhe para esta lista dos países e as percentagens das suas tarifas recíprocas. Você perceberá 3 coisas específicas. 1. O Lesoto era um dos países com uma das tarifas recíprocas mais altas. 2. Vários países africanos têm tarifas muito altas. E 3. As maiores economias africanas parecem ter menores percentagens de tarifas em relação a países com economias menores. Madagascar e Às vezes Botsuana parece que sempre também. são os mais pobres que sofrem. Não. Mas, continuando, existe uma resposta que explica muito sobre estas questões de tarifas no continente africano. Presta atenção. Em 2000 foi prolongada a Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, AGOA, que tem sido o cerne da política econômica e do engajamento comercial dos Estados Unidos com o continente africano. A AGOA concede aos países elegíveis da África subsaariana acesso isento de impostos ao mercado americano para mais de 1.800 produtos. Além dos mais de 5.000 produtos elegíveis para acesso isento de impostos pelo Programa de Sistema Geral de Preferência. Esta é a lista de exemplos de alguns desses produtos. 32 países se beneficiavam do programa do AGOA, ou nesse caso, se beneficiaram mais desse programa. Exato. Mas agora, no mais. No mas. No moss? Porque as tarifas recíprocas negam a isenção de impostos. Muitos países africanos estão a ter tarifas recíprocas altas, porque antes, através do programa, eles mandavam tudo o que podiam para o mercado dos Estados Unidos. Entretanto, isso virou uma arma contra eles, e obviamente que isso está a ter impactos diferentes em economias de tamanhos diferentes. Então, tem uma questão que não podemos ignorar. Por que o Lesoto recebeu uma percentagem tarifária mais alta que a África do Sul, Nigéria e Quênia, visto que todos eles tiram proveito do AGOA? Então, existem 2 motivos por trás disso. O primeiro, existem produtos que estão a ser sujeitos a tarifas e outros não. Por exemplo, dos diversos produtos que a África do Sul exporta para os Estados Unidos, os recursos minerais não estão a ser taxados, mas os automóveis ou peças dos automóveis estão a ser fortemente taxados a 25%, fazendo com que o setor automobilístico da África do Sul sofra. 2. Quantidade de importação e exportação. Diferente do Lesoto, que exporta muito e importa pouco dos Estados Unidos, esses outros países exportam muito e importam uma quantidade significativa de produtos ou commodities dos Estados Unidos, diminuindo significativamente a disparidade comercial. Então, com as tarifas tão altas, Lesoto e outros países estimam que algumas indústrias irão diminuir o seu tamanho, causando desemprego e muito mais. O Lesoto, por exemplo, estima que 12.000 pessoas irão ficar desempregadas. Então, depois do anúncio do dia 2 de abril, na quarta-feira à noite, depois que os mercados despencaram por causa da bira tarifária do presidente Trump, ele suspendeu temporariamente os aumentos de tarifas por 90 dias, exceto a tarifa básica ou universal de 10% e as da China, que foram aumentadas para 245%. E o presidente Trump disse mostrar pronto a negociar com vários países, dando tempo para que os países africanos se preparem ou tenham uma resposta.
A possibilidade de soluções presentes para o continente são limitadas, simples de perceber, mas difíceis de aplicar. A primeira é a Zona de Livre Comércio Continental Africana. O livre comércio entre os países africanos é importante para diminuir a dependência de outras nações, mas Exato. também para que elas possam enriquecer juntas. Mas atualmente isso será difícil. Há falta de rotas comerciais, transporte acessível e falta de diversas indústrias que produzam um produto final dos quais são necessários para a África. O continente apresenta uma dificuldade de tornar esta opção uma realidade. A segunda opção é busca de novos mercados. A busca por novos mercados é mais viável que a primeira opção. Porém, esta também levará seu tempo, pois novos mercados onde existem demanda devem ser encontrados e sistemas de fornecimento devem ser redirecionados. E tudo isto leva um tempo considerável para fazer acontecer. A terceira opção, não menos importante, é negociar com os Estados Unidos. Diferente de outros países como a China, a União Europeia ou até o Canadá, que retaliar foi provavelmente uma decisão mais fácil com as pesadas tarifas das importações dos Estados Unidos, os países africanos não têm a força econômica nem a escala das importações dos Estados Unidos para reagir. Então, se calhar a negociação seja o melhor caminho. Com tudo isso, o Quênia enviou uma delegação a Washington e a África do Sul se prepara para enviar uma também, mas ainda está a avaliar as implicações. Outros países tentam agendar reuniões para requerer a revogação ou redução de tarifas. Alguns buscam mercados alternativos para suas exportações e outros planejam comprar mais produtos dos Estados Unidos para ajudar a equilibrar o comércio. Epá. É bué da complicado. Então, segundo a publicação mais recente da ficha informativa da Casa Branca, mais de 75 países já se uniram para discutir novos acordos comerciais. E as tarifas individualizadas mais altas estão atualmente pausadas em meio a essas discussões, exceto para a China que retaliou. A China enfrenta uma tarifa de até 245% sobre as importações para os Estados Unidos, como resultado de suas ações retaliatórias. Mas, de modo geral, este é um assunto que ainda está em desenvolvimento. E se você quer se manter atualizado sobre informações do continente africano, se subscreva, deixe seu comentário e a sua opinião. Exato. E, por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, partilhar. Nós deixamos sempre. Muito obrigada, Rui. Mano, estas tarifas que o Trump está a pôr, ele é... Tá, só isso que eu tenho a dizer. Ele é bem assim, tá? Porque, mano, não faz sentido nenhum. Então, a conta que ele faz não tem o menor nexo, mano. Então, é óbvio que o Lesoto vai mandar vir menos coisas do que vai enviar para lá. Se é um país onde a moeda tem uma disparidade tão grande. É a mesma coisa de... Epá, é a mesma coisa que o pessoal... o pessoal do Brasil comprar um tipo de mercadoria específica de qualquer país europeu. Vamos para Portugal. O euro é 6 vezes o real. Não sei quanto é que está atualmente, exatamente agora, mas da última vez que eu vi, 1 euro era 6 reais. Então, mano, se nós formos ver bem, era óbvio que vocês iam gastar mais connosco do que nós convosco. Né? Até tipo assim, obviamente, tipo, não é. Não dá para ser igual. E a cena é que ele está-se a aproveitar que tem uma moeda forte, mas isso não vai funcionar, mano. Eu acho que não vai. E espero que não funcione. Eu espero que ele tenha que voltar atrás outra vez, porque ele teve de voltar atrás com o Canadá, porque as pessoas pararam de comprar os produtos deles. Pronto, é isso. Talvez o que ele precisa é de mais gente ir contra, mas não é que toda a gente possa fazer isso. Um dos exemplos são muitos dos países africanos que não devem poder fazer isso porque, mano, estão numa situação vulnerável contra ele. Ele é maluco, mano. Ele é maluco da cabeça. Eu não sei o que é que ele quer da vida dele, mas eu sei é que ele é maluco.